Estudo 3. Como comunicar-se com Deus? O que devemos fazer com nossas necessidades e ansiedades? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Ao pedirmos a Deus em oração, o que ele nos promete? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Mateus 7:7 e 8. Devemos orar a Deus em toda necessidade em nome de quem? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Quais as duas condições para a nossa oração ser atendida? E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tiago 1,6. Quando é que Deus não pode atender a minha prece? Até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Provérbios 28:9. Que dois pedidos devemos sempre fazer a Deus em oração? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6:12 e 13. Novas de esperança. Caso não tenhamos a resposta imediata às nossas preces ou orações, devemos perseverar orando, abandonar os pecados e esperar o atendimento de Deus aos nossos anseios. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Colossenses 4:2. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66:18. Descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que trama o mal. Salmos 37:7. Informações adicionais. O amplo alcance da nossa oração. É através da oração que mantemos comunhão ou nos relacionamos com Deus. A oração aumenta-nos o amor. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Filipenses 1:9. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 1:20 e 21. A oração enche-nos do conhecimento de Deus. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. A oração proporciona-nos paz. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Jeremias 29:7. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam. Salmo 122:6. É através da oração que obtemos o perdão dos pecados. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, será perdoado. Tiago 5,15. A oração ajuda-nos a vencer a tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41.
disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 46. Quando devemos orar? Ao deitar e ao levantar. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Nas refeições. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os 2 peixes para todos. Marcos 6:41. Nas dificuldades e perigos. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14:30. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Mateus 8:25. Depois de fazermos a vontade de Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Depois de recebermos uma bênção. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Quando estamos oprimidos. Não tratarás mal nenhuma viúva nem órfão. Se de algum modo os tratares mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Êxodo 22, 22 e 23. Quando necessitamos de sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Tiago 1:5. Em todo o tempo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Obstáculos que impedem Deus de atender nossas preces. Pedir egoisticamente. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Tiago 4:3. Pedir duvidando. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tiago 1:6. Falta de espírito perdoador. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Pecado acariciado no coração. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmos 66, 18. Desobediência à santa lei de Deus. Até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. Provérbios 28, 9. Condições para que Deus atenda nossas preces. Pedir com fé. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Pedir conforme a vontade de Deus. E afastou-se deles a uma curta distância, e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 41 e 42. Manifestar espírito perdoador. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Ser perseverante. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1. Guardar os mandamentos da lei de Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, pois guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. Maneiras de Deus responder a nossas orações. Através da sua palavra. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4.
e das circunstâncias, abrindo ou fechando portas, através de impressões crescentes na consciência. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. A resposta divina pode ser sim, espere um pouco, ou não. 3 princípios dos quais não devemos nos esquecer. Não existe problema tão grande que Deus não consiga resolver. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Não existe algo tão pequeno que Deus deixe de considerar. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Mateus 6, 25 a 30. Deus é muito sábio para errar e muito bom para negar. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. 1 João 1,5. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Salmos 84, 11 e 12.